você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. E esse é o Prós em Família. A gente continua conversando sobre os temas que apareceram na enquete que a gente fez, sobre as demandas que chegam até os consultórios dos profissionais que trabalham com adolescentes. E um dos temas colocados foi a questão da autolesão. Mais de uma vez, inclusive, né? As pessoas falaram sobre isso como um tema recorrente. E, de fato, a clínica com adolescentes contempla, vamos dizer, essa necessidade da gente lidar com uma temática que muitas vezes fala sobre essa destruição do próprio corpo. E o que ela significa? Porque os pais têm a tendência de achar que isso é mimimi, é coisa do adolescente para chamar a atenção, mas na verdade não é, né? Não é não. A gente tem como referência aí o texto de uma das principais suicidólogas do país, que é a Karina Fukumitsu, e que fala paralelamente, então ela está falando de suicídio, mas ela está falando também de autolesão. Os textos dela, as pesquisas dela tratam disso. Ela vai dizer uma coisa interessante, que é por que a gente poderia pensar, e no momento que a gente está fazendo a intervenção, é interessante pensar isso, né? O que levaria o adolescente à autolesão? O que o levaria a essa prática? Então, uma das coisas que ela vai dizer é que o adolescente tem, no momento em que ele se corta, em que ele se pica, ele tem a sensação, ele recupera uma sensação de estar no controle. E aí a gente tem que pensar que há também uma expressão do sofrimento. Sim. Muitas vezes, e a gente conversava disso antes de começar a gravar, por que o adolescente precisa, então, expressar essa sensação de controle? Então, vem de uma situação em que, às vezes, eles são muito controlados pela família, onde eles não têm autonomia para tomar decisões, e aí a autolesão é uma forma que ele tem de retomar essa sensação de controle, né? É como se ele estivesse, na verdade, dizendo que, pelo menos sobre o corpo dele, ou sobre a dor dele, há um controle. E é ele quem decide. E é ele quem decide. E a gente também ouve muitos relatos de adolescentes dizendo que quase em todo o restante da vida há um tédio, há um vazio. A gente já comentou sobre isso em vídeos anteriores do canal, inclusive por mudanças neuroquímicas. Então esse vazio é quebrado pela dor do corte, pela dor da lesão, né, imposta sobre si. E é uma questão tão complexa, né? Porque imagina você se impor um sofrimento desse para poder demonstrar controle. Isso. Então o problema está tão mais lá no fundo. E eu acho que é importante a gente conduzir a questão para reflexão da família também, né? E ficar atento, porque o adolescente tende a esconder, usar mangas compridas, usar moletom. Isso. E aí vamos lembrar daquele jogo da baleia azul, que há um tempo atrás aconteceu, e que levava muito a isso, né? Os adolescentes a se autolesionarem. E numa competição meio mórbida, né? Quem tem mais lesões, quem se lesiona mais, quem tem mais coragem. Então há uma inversão de valores quando isso é compartilhado, porque fica parecendo que o ato de auto-infligir-se uma dor é um ato de coragem, né? Você está sendo melhor do que o outro que só deu um cortezinho. Então, para a gente fazer as intervenções, é preciso ajudar o adolescente a pensar o que ele quer controlar, né? A origem desse sofrimento. A origem desse sofrimento. Por que para sentir-se vivo é preciso dor? Por que para se sentir vivo tem que ser por meio de algo que destrói, de certa maneira, a si mesmo? Então, o que está sendo controlado? Como esse controle é exercido? Quer dizer, quais são os sentimentos que envolvem esse momento em que a autolesão acontece, para a gente poder ajudar o adolescente a pensar em outras estratégias de sentir-se vivo. Estratégias que aí vão levar em conta a potência e não a dor, né? Os aspectos positivos e não os negativos. E mais uma vez o contexto familiar, né? Sem dúvida. Entender como o entorno de alguma forma contribui para essa manifestação do sofrimento e dessa forma poder intervir ajudando a família e o adolescente a encontrarem o melhor caminho. A família vai fazer aí o papel, né, que a gente chama em gestalt terapia e nas clínicas existencialistas de hétero suporte, é o suporte que vem de fora.
E a terapia também faz isso, para que depois o adolescente consiga chegar ao autossuporte e não à autolesão. Continua conosco aqui, a gente vai conversar mais sobre o que levantamos lá nas enquetes. É isso aí, vem prosear com a gente. Beijo! Tchau!